Oi, turma, tudo bem com todos vocês? Quero dar as boas-vindas ao aluno UniBTA. Eu sou a professora Renata, estarei com vocês aí na disciplina de toxicologia, voltada à medicina veterinária. Hoje é a nossa primeira aula. Gostaria de enfatizar a importância também dessa nossa primeira aula. Vai ser um pouquinho longa, porque temos aí alguns conceitos importantes para ser trabalhado, para ser entendido. Então, bora lá pegar o caderno, uma caneta, tá? Aproveita também, pega seu chá, seu café, não sei que horas que você está estudando aí, mas é importante a dedicação desse tempo, tá bom? Esse tempo, né, para que você possa também realizar, se ainda não realizou as atividades propostas, né? Entra lá no Saiba Mais, tá? Façam os exercícios e, se tiver alguma dúvida, manda lá uma mensagem para mim no chat. Eu estarei com vocês aí nessa jornada aí, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Hoje vamos ver conceitos importantes, terminologia, classificação dos agentes tóxicos, própria toxicidade, o que é a toxicocinética e a toxicodinâmica. Vamos dar vários exemplos aí, tá? Bom, dentro do conceito, né? É complicado você conceituar, né, a toxicologia, até porque são várias definições, né? Vamos lá. Então, a toxicologia seria, né, a ciência que estuda os agentes tóxicos. Essa é uma definição. Mas também é a ciência que vai definir os limites de segurança dos agentes químicos. Podemos também citar que a ciência que estuda os efeitos nocivos da interação dessas substâncias químicas e físicas com o organismo. Vejam, várias definições, né? E tem mais uma aí, ó. Seria o estudo qualitativo e quantitativo dos efeitos nocivos de substâncias químicas e agentes físicos, incluindo alterações estruturais e de resposta em um ser vivo ou em seus descendentes. Essa daí abrange aí até mesmo os seus descendentes, né? Vejam só, a toxicologia, ela é composta basicamente por 4 ciências. Então, a gente tem a farmacologia, que vai estudar os efeitos colaterais das substâncias químicas, substâncias, né, possivelmente tóxicas no organismo. Eu tenho também a química atrelada aos métodos para identificar, por exemplo, substâncias tóxicas. Eu tenho a patologia fazendo estudo das lesões que foram provocadas por esses efeitos colaterais das toxinas, e temos a área clínica que vai checar qual é a terapêutica das substâncias tóxicas. Bom, as toxinas, elas são substâncias produzidas por animais ou plantas, mas também temos toxinas produzidas por bactérias, micro-organismos, que eles vão produzir, as bactérias podem produzir as chamadas endotoxinas ou exotoxinas, tá? Eliminando aí dentro do organismo, tá? Uma vez que elas podem também morrer e deixar essa toxina lá no organismo. A gente tem fungos produzindo o que a gente chama de micotoxinas. A gente tem plantas, né? Como eu já citei,
Aí, as toxinas de plantas, vamos falar de fitotoxinas, e os animais, né, podemos dizer que a toxina seria a zootoxina. As zootoxinas, elas são geralmente produzidas por animais que a gente chama de peçonhentos, como as cobras, por exemplo. Elas vão injetar, por exemplo, através de mordedura ou ferroada, e a gente tem os animais que a gente chama, são animais venenosos, que seriam aqueles animais que vão intoxicar outros seres vivos através da toxina que está no corpo dele, ou está no pelo dele, ou está na pele dele, como as rãs, os sapos, por exemplo, desculpem. A rã, ela tem a diferença entre rã e sapo. Os sapos, eles são venenosos, tá? Vamos lá, vamos seguir. Aí você vê aí o cãozinho aí, né? Do lado aí, será que é uma rã? Será que é um sapo, né? Ele está lá olhando lá. Será que é venenoso, né? Será que é um animal venenoso ou não? Bom, seguindo aí das terminologias, a gente tem o antídoto. Quando a gente pensa assim, o antídoto para aquela toxina seria o quê? Uma substância que vai antagonizar, ela é antagonista, né? Ela é o oposto do efeito toxicante, né? Então, a gente tem o antídoto, o que vai aliviar, vai salvar muitas vezes, né? Os xenobióticos são todas as substâncias estranhas, tá? Entrou em contato com o organismo, é estranho, é algo que não faz parte dele, né? Por exemplo, um metal pesado, o mercúrio, ele é uma substância estranha, porque o nosso corpo não usa aquela substância exatamente para nada, ele só vai bioacumular, tá? Vai causar uma toxicidade, inclusive, tá? Então, ele é um xenobiótico, tá? E a gente tem o agente tóxico, que é, de fato, né, quando a gente fala, a gente vai usar muito esse termo, agente tóxico. É qualquer substância química e também física que vai interagir com o organismo vivo, causando, ele é capaz de causar um efeito nocivo, tá? E esse efeito nocivo vai alterar o metabolismo dele, as funções fisiológicas dele, podendo gerar o óbito, né? Podendo levar ao óbito, tá? Vamos lá. A gente tem aí a classificação. Dentro da classificação, vamos colocar em relação à natureza. Então, a gente tem minerais, né? A gente vai classificar: é animal, é vegetal, não, é algo sintético, é algo que não é natural, tá? Então, é natural ou é sintético? O natural, a gente vai ter a subclassificação, tá? Como eu mencionei, mineral, vegetal, animal, tá? O que é aquele agente tóxico? Em relação ao o quanto aquele agente tóxico ele vai atuar. Ele vai atuar no órgão ou ele vai atuar dentro do sistema, ou seja, vai comprometer todos os órgãos. Aí a gente tem, assim, agente tóxico que vai afetar, por exemplo, a parte só de rim, ou só o fígado, ou vai afetar a genética, ou vai afetar, por exemplo, os neurônios. Então, a gente vai classificar. Então, eles podem ser nefrotóxico, os néfrons, né, que pertencem ao rim, neurotóxico, venenos, né, que vão diretamente aí paralisar os nervos, por exemplo, hepatotóxicos ou genotóxico.
eles são capazes de alterar o DNA, tá? Quanto a características físicas, a gente tem, eles podem ser fisicamente considerados vapores, partículas, né, gases. Então, eles são classificados quanto às características físicas dessa forma. E a toxicidade, ela, né, a palavra, né, ela deriva, né, do potencial que essa substância ela vai ter em se tornar um agente tóxico, ela atuar como um agente tóxico, levando aí essa ação no organismo, ou seja, levando as condições que esse potencial, né, essa substância, vai, de fato, ser na concentração dada para intoxicar, tá? Então, a gente vê um potencial se evidenciando e caracterizando pela sua ação, tá? E isso daí, a gente vai ter as condições, né? Então, as condições que vão propiciar aquele agente ser tóxico vai depender da dose e a concentração, né? Então, anotem isso daí que é importante, a dose relacionada daquela substância, qual é a dose, qual é a concentração, tá? Uma ou outra, tá? Então, quanto maior a dose, o aumento da dose ou a concentração daquele agente, aumenta-se a chance, aumenta-se a possibilidade de ter um efeito nocivo, tá? E a gente tem que observar a duração, né, e a frequência de exposição. Ou seja, aquele animal, ele vai ter uma maior exposição ou ele vai ter uma maior disponibilidade química, né? Ele vai, de fato, ali ter uma maior possibilidade de se intoxicar, tá? E qual a frequência que ele vai estar sempre com aquele agente tóxico, tá? Então, a gente vê essa maior exposição ou maior disponibilidade, que ele vai estar lá na frequência, ele vai ter uma maior possibilidade de intoxicação ou toxicidade, né? As vias de exposição, gente. Temos aí as principais, temos várias, mas as principais é a oral, né? É a dérmica, contato direto com a pele, ou inalando, tá? Oralmente, né? Ou dérmica, ou respirando, tá bom? Inalatório. As propriedades físicas químicas, a gente vai observar a molécula química, qual é a lipossolubilidade. Por quê? Porque quanto maior ela tiver essa caracterização de ser lipossolúvel, mais ela pode atingir a barreira, ela vai passar, ela conseguiria passar a barreira hematoencefálica, por exemplo, tá? Então, qual é a lipossolubilidade dela? Qual o tamanho, né, da molécula? Ela é partes por bilhão, ela é partes por trilhão de vezes, né? Qual é o tamanho e a resistência dessa molécula, né? Ela vai ser quebrada facilmente pelo fígado, ou o fígado vai transformar ela em uma outra, um outro agente tóxico muito mais. Como que eu vou explicar para vocês? Eu vou dar um exemplo. O mercúrio total é um elemento, né, tóxico, que é o xenobionte, e ele, quando entra no corpo, o fígado ele faz a biotransformação.
Ele transforma o mercúrio total para metilmercúrio, que é muito mais tóxico, porque ele se torna um mercúrio orgânico, tá? E ele vai incorporar mais fácil, vai bioacumular mais fácil nos tecidos. Então, a gente tem aí as propriedades física e química desse agente tóxico e o que ele vai, quando ele entrar em contato com o animal, o que ele vai se tornar, com as propriedades físicas e químicas dele, tá? A susceptibilidade individual também é checada essa condição. Então, vai depender da espécie, da raça, se é jovem, se é filhote, né? Qual é a idade, qual é o peso, qual é a genética, qual é o estado nutricional daquele animal, tá? Então, é visto isso também, tá? A gente tem, dentro dessa susceptibilidade individual, a gente tem bioindicadores, né, que já são escolhidos dentro da toxicologia para a realização de testes toxicológicos. Então, a gente vai ver também alguns organismos que são destinados aos testes para checar se, por exemplo, determinados agentes tóxicos vão causar efeito nocivo do tipo agudo ou do tipo crônico. Então, a gente tem, por exemplo, os peixes, né, dentro de análise ecotoxicológica voltada à toxicologia ambiental, podemos usar um peixinho que é o Dânio Hério, né? Agora a gente tem é o Paulistinha, era chamado de Brachydânio Hério, e agora é Dânio Hério. Esse peixinho, ele é um bioindicador ambiental, por exemplo, tá? Então, ele é utilizado nos ensaios toxicológicos, tanto para a gente checar toxicidade aguda ou crônica. A gente tem larvas, né, o alevino desse mesmo peixe, para a gente checar também agentes carcinogênicos, né, ou mutagênicos, agentes tóxicos que podem causar mutagenicidade. Então, a gente tem dentro, então, né, dessas condições que eu acabei de relatar, também animais, organismos que a gente chama de bioindicadores. Bom, vocês estão vendo aí, a toxicidade ela vai dividir em aguda e crônica. Quando a gente fala em toxicidade aguda, a gente tem a checagem, né, a verificação em um período muito rápido, curto, tá? Em torno de 24 a 48 horas, tá? E a gente checa também pequena ingestão ou pequena dose. Bom, dependendo do ensaio toxicológico, isso aqui é bem generalista, tá, gente? A crônica, a gente já pode caracterizar como uma observação de longa duração, ou seja, 7 dias de exposição ou mais, tá? Pode ser meses. Então, a gente tem a exposição que a gente fala prolongada, e a gente observa aí o agente tóxico sendo constantemente exposto, né, ao animal, tá? E a gente vai observar, né, durante dias, meses, às vezes anos, o comportamento, né, daquele animal perante ao agente tóxico. Muitas vezes, nessa toxicidade crônica, a gente acaba vendo a parte afetada, a parte reprodutora sendo afetada desse animal, tá?
em toxicidade de efluentes, por exemplo, água com algum hormônio, ou até mesmo a observação de medicamentos, tá? Então, a gente tem esses dois, né, essas duas observações, tanto toxicidade aguda como crônica. O que a gente chama de efeito retardado, né, é o que vai acontecer após um período que a gente chama de latência, tá? Então, mesmo quando já não existe mais exposição àquele agente tóxico, você vê, né, aquele efeito posterior, tá? Então, isso daí é observado também, o efeito retardado, né? Depois da, parou a exposição e observa-se isso também, tá? Bom, quando um agente tóxico, então, ele entra em contato com o organismo, né, de determinada espécie, né, seja a raça, a idade, tudo isso vai produzir uma reação, tá? E essa reação, muitas vezes, ela ocorre desde um processo de adaptação ou até mesmo algo que vai alterar a função bioquímica orgânica do organismo, da espécie que está sendo exposta. Então, a gente tem o efeito disso, que a gente vai chamar de alteração biológica, que vai acontecer naquele animal, devido àquela substância ter entrado em contato, aquela substância que a gente vai chamar de agente tóxico, ter entrado em contato ou com a circulação, ou com a pele, né, diretamente, ou inalando. Então, a gente tem o efeito disso no animal, né? Então, a gente vê, por exemplo, aí, né, o animalzinho com funções, alteração, né, bioquímica, né, e reagindo ali àquela substância, aquele agente tóxico, né? Uma alergia, por exemplo, né? Vamos ver. Então, dentro aí dos efeitos tóxicos, a gente tem a classificação imediata, vocês viram, né? Até um cãozinho, né? Muitas vezes foi um veneno ali de uma abelha, por exemplo, tá? Então, imediatamente vai ter aí sinais, tá? Então, a gente classifica aí imediato, ela tem uma exposição aguda. Em 24 horas, né, ou menos de 24 horas, já vai resultar. O crônico vai ter uma exposição prolongada, muitas vezes não, o efeito tóxico não vai aparecer rapidamente. O reversível ou irreversível, gente, é aquilo que vai afetar o tecido ou não, tá? E vai recuperar ou não também, aquele tecido que o animal foi exposto àquele agente tóxico, tá? Muitas vezes, né, a gente tem aí um lado muito bom que reverte aquilo, né, como um antihistamínico, né, dando ali rapidamente para o cão, por exemplo, né, mas tem outras questões aí, se o animal ele foi ficou exposto a uma substância, né, e que causou uma queimação, alguma coisa encostou numa planta, alguma coisa que pode ter causado uma lesão, né, podendo não ser recuperado, dependendo da concentração que ele teve ali com a agente tóxico. Bom, a gente vai ter aí a outra classificação, anotem isso aí que é importante. A classificação, né, do efeito tóxico no local, né, é o local onde o agente tóxico, né, tocou, ele se instalou, e tem também a sistêmica, que aí distribui o agente, né, em vários, ou um determinado sítio dentro do corpo, né, que é o sítio de ação,
ou ele pode, né, após ser absorvido, ficar dentro do sistema circulatório, né, distribuindo aí, e podendo ir para todos os órgãos também. O sistêmico é isso, tá? Temos a classificação, também como agente tóxico aditivo. A gente tem, dentro desse aditivo, o nome, né? Ele vai somar os efeitos, tá? Se você tem dois agentes, né, tóxicos, a gente tem o efeito final, podendo ser a soma dos efeitos desses dois agentes, individualmente, tá? Mas a gente tem aí o aumento, inclusive, aí, né, do efeito final. Temos aí o aditivo, né, algo que vai complementar e somar os efeitos individuais de cada agente tóxico. O sinergético, ele é a soma dos efeitos dos dois agentes, só que essa soma dos dois agentes tóxicos é maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um dos agentes. Então, ele vai, ele vai aumentar esse potencial, né? Então, os dois agentes, tá? Causam um efeito, mas a soma, quando eles estão juntos, né, ao mesmo tempo ali trabalhando em conjunto, a gente vai ver isso até nas bactérias, tá? Uma bactéria tá ali, e aí tem um fungo que os dois se encontram, por exemplo, tá? Ele vai potenciar mais ainda o agente tóxico de um, por exemplo, que é um ajuda o outro, tá? O sinergético, tá bom? É o sinérgico, o sinergético, os dois trabalhando em conjunto. O antagônico são dois agentes tóxicos que interferem um no outro, mas eles reduzem o efeito final, tá? A gente tem, dentro do antagônico, a gente tem o antagonismo químico, que é o antagonista que reage quimicamente com o agonista. O agonista, a gente vai dizer assim, que ele vai encontrar o receptor, o sítio receptor na célula, tá? Então, ele encaixa e ele entra na célula. O antagônico, ele bloqueia, então ele vai, se ele estiver presente, ele não vai deixar o efeito do agonista sobressair, tá? E a gente tem o antagonismo funcional, onde você tem dois agentes que produzem efeito contrário, tá? Então, a gente tem dois aí na função aí, né, do efeito contrário. O antagonismo competitivo, né? Até a palavra vai ajudar aí, né, gente? São dois agentes que vão atuar no mesmo receptor. Tá lá o receptor celular, e aí a substância química, né? Esse antagonismo aí, ele vai bloquear, né? Vai bloquear. O que vai acontecer? Um antagonizando o efeito do outro, tá? Ele não vai deixar entrar, o outro também não vai deixar. Então, a gente tem o antagonismo competitivo. Dose letal. Vocês estão vendo? DL, então, a gente vai usar sempre DL 50. O que significa isso, né? O D de dose, o L de letal. 50, porque quer dizer que vai matar 50% dos organismos que foram expostos àquele agente químico, aquele agente tóxico. Ou seja, se eu colocar 10 peixes, por exemplo, sendo que 5 deles morreram naquela dose que foi colocada, eu já acho a minha dose letal de 50%, eu já acho a DL 50. Então, normalmente na toxicologia, a gente vai começar a checar a concentração daquele
veneno, né, e o efeito dele naquele organismo. Então, a gente normalmente já observa, temos aí o grupo controle, onde não vai existir aí nenhum efeito tóxico, a gente não vai ministrar nem nenhum veneno, nenhum agente tóxico para aquele controle. O controle vai servir realmente, né, como ele não pode morrer, tá? Aí os outros, né, a gente já vai checar, um dos testes é o de dose letal, para a gente identificar quanto, né, qual é a dose que vai dar essa resposta de matar metade dos meus organismos. Então, essa dose, normalmente, a gente vai medir em miligrama por quilograma de massa corporal do indivíduo. A gente vai fazer um cálculozinho e vamos ter a dose letal, que a gente chama aí, né, como eu falei, que depende ainda do modo de exposição ao produto tóxico. Bom, então, olhando nesse aspecto, a gente vai verificar o risco, que é o quanto tem de perigo, mais a exposição que o organismo vai ficar suscetível àquele agente tóxico. Então, quando a gente vê isso, a gente vai primeiro verificar a capacidade da substância tóxica de fato causar o efeito nocivo. Lembra? A gente tem várias características e uma delas é o quê? A concentração, a dose daquela substância tóxica que vai ser o nosso agente tóxico, tá? E a probabilidade da ocorrência de um efeito nocivo, ela é dada pelo risco, né, que é o perigo mais a exposição. Quando a gente vai estabelecer se o risco é aceitável, a gente vai trabalhar algumas considerações. Então, a gente vai checar, por exemplo, a necessidade do uso da substância. Então, aquela substância necessária, um agrotóxico, por exemplo, ela é necessária para a agricultura, então a gente vai estabelecer o risco dela, né, para os peixes, por exemplo. Então, qual é o risco, né, que eles vão entrar em contato ali, a possibilidade daquele agrotóxico, né, causar um efeito deletério? Então, a gente vai ver também a disponibilidade e a aceitação de outras substâncias alternativas. Aquele agrotóxico, ele tem flúor, não, o outro tem cloro na composição. Será que colocando aqui tem cloro, né, um herbicida, por exemplo, né, com cloro vai ser melhor, né? Essa parte da biodisponibilidade, né, no ambiente vai reduzir, tá? Porque aqui vai ter na molécula, o flúor, por exemplo, vai persistir mais tempo naquele ambiente. Então, a gente avalia isso daí, tá? O efeito sobre a qualidade do ambiente, como eu falei para vocês, né? Se aquilo vai persistir ou não, e as condições sobre o trabalho, porque, gente, né? Tudo vai estar ligado, correlacionado. A pessoa que vai colocar aquele agrotóxico, vai pulverizar, né? E os animais ao redor, né, seja uma fazenda onde vai ter gado, onde vai ter outros animais ali também bebendo aquela água, consumindo ali os vegetais. Então, a gente tem que avaliar o perigo, né, versus o risco, se ele vai ser aceitável. Esse risco, se ele vai ser aceitável, é o quanto também ele vai causar alguma alteração, seja ela mutagênica, né, genética ou não. E aí a gente tem também, saiu aqui bem aqui embaixo, né,
uma avaliação antecipada do seu uso público. Então, há testes que são, inclusive, entra na lei, entra em determinadas leis, tá? De substâncias tóxicas que a viabilidade dela ela entrar no mercado, se ela vai ter considerações, né, que a gente vai observar algumas considerações daquela substância, se ela passou pelos testes toxicológicos com bioindicadores ambientais, desde algas, por exemplo, se vai matar fitoplâncton, se vai destruir, se vai acabar com o zooplâncton, até os mamíferos, se vai ter teste de mutagenicidade sendo exigida para ver se não vai ter micronúcleos formados dentro das células de camundongos, por exemplo, ou determinadas aves são analisadas também. Então, passa por toda a cadeia, tá? E eu pude trabalhar com ensaios toxicológicos, e para vocês terem uma ideia, até minhoca a gente também realiza testes com minhoca para ver se elas vão ser afetadas ou não naquele ambiente, tá? Que vai estar sendo expostas ao agente tóxico. As reações podem ser classificadas em, vamos lá, a chamada idiosincráticas, essas são as respostas anormais a agentes tóxicos. Geralmente, a gente observa isso em alterações genéticas, como micronúcleos, tá? Dentro das células, a gente observa aí um núcleo a mais, isso daí a gente vai já direcionar aí a um agente tóxico, alterando aí os genes aí, tá? Reações a gente vai classificar como alérgicas, podemos ter aí reações adversas, tá? A gente tem uma observação da sensibilidade daquela substância rapidamente no organismo, tá? Um pólen, por exemplo. E a gente tem as reações potenciais ou de potenciação. Seria agentes que não agem diretamente sobre aquele órgão, mas vai ficar dentro do corpo, aumentando a ação de um outro agente tóxico sobre um determinado órgão, tá? A gente sabe, por exemplo, né, determinados medicamentos, eles ficam, né, podem não afetar diretamente, mas se outro medicamento for em conjunto, aí pronto, aí aumenta a ação tóxica. Então, muitas vezes, não pode tomar determinado medicamento misturado com outro, tá? Um exemplo, que vai, senão ele vai potencializar o outro em casos ruins, né? Causando intoxicação. Bom, o conjunto de efeitos adversos, como a gente está falando, produzidos por um agente químico ou físico, em decorrência de sua interação com o sistema biológico, essa é a definição de intoxicação. Quando eu falo intoxicação, é já algo que está em decorrência, que está interagindo, tá? Podemos também definir que é o estado patológico, né? Que foi provocado por aquela interação do agente tóxico, do agente químico no corpo, no organismo. E aí a gente tem aí, né, os sinais, né? A gente tem, clinicamente, os sinais e os sintomas que aquele animal vai mostrar no decorrer
e a gente já vai falar, ele está tendo um efeito adverso, então ele está intoxicado. A intoxicação, gente, ela pode acontecer em 4 fases distintas. A gente vai chamar a primeira fase de exposição, que vai ser o contato da toxina, do agente tóxico com o organismo, a fase da toxicocinética, que seria o agente tóxico dentro do corpo, do organismo, e a gente vai observar várias etapas, por isso que chama a cinética disso. Então, a gente vai ver o processo de absorção, de distribuição, e como aquele organismo vai eliminar, ou vai biotransformar aquilo, vai mudar a composição, muitas vezes, como eu falei para vocês, do mercúrio total para metilmercúrio, e aí incorpora no corpo, vai biotransformar, mas é ruim, né? Essa biotransformação nem sempre é positiva, benéfica, e como ele vai excretar aquilo, tá? Podendo ser excretado, ou não. A fase da toxicodinâmica, ela vai corresponder à ação, ó, dinamismo, a ação do agente tóxico no corpo, tá? E a fase clínica, a gente vai observar a manifestação dos efeitos que foram resultado, né, que o que aconteceu, né, que aquele agente tóxico causou, então a gente vai observar essa ação tóxica. Aqui vocês estão vendo do lado uma estufa com vários beckers ali, e aí a gente tem aí um líquido amarelado, vocês estão observando, e dentro aí você, né, não está vendo aí, mas eu vou falar para vocês, aí tem vários zooplânctons aí, tá? Então, a gente tem uma espécie que é a Daphnia similis, aquela pulga d'água, tá? A gente vai colocar esse zooplâncton em contato, por exemplo, com uma substância aí tóxica, e a gente vai diluir, tá? A gente vai colocar aí os becquerels aí em cada concentração. Bom, a gente chama esse ensaio aí, né, de exposição aguda, tá? Então, seria o organismo, né, como um zooplâncton, ele está sendo, né, exposto àquela substância tóxica, mas eles vão ficar ali em contato 24 horas, tá? E aí a gente vai checar se ele sobreviveu ou se ele morreu, tá? Então, a gente vai falar exposição aguda. A exposição subaguda, ela vai ocorrer não em 24 horas, mas algumas semanas, pode ser 1, 2 semanas, tá? Ou até mais, dependendo do organismo teste, tá? Esse, no caso, que é a Daphnia similis, a gente utiliza a exposição aguda, tá? A exposição subcrônica, a gente pode ter aí a duração de vários meses. Normalmente, a gente vai ficar observando durante 3 meses o que acontece, tá? E a exposição crônica, né, a gente tem também a ocorrência, quando a gente fala assim de fase de exposição crônica, por toda a vida. Mas em determinados ensaios, a gente tem larvas, né, de ouriço do mar, por exemplo. A gente pode usar larvas de ouriço do mar e observar uma exposição crônica se todo o metabolismo daquele organismo marinho, ele vai prosseguir, ele vai ter ali todo o desenvolvimento dele ou não, tá? Então, a gente vai observar, a gente vai fazer exposição crônica, por exemplo, tá? De 7 dias ou mais. Então, dependendo do ensaio toxicológico, a gente vai ter essa denominação. Não sei se eu deixei claro isso, mas a gente tem
organismos que são expostos a determinados agentes tóxicos, e a gente tem as maneiras que a gente classifica: aguda, subcrônica ou crônica. Nem sempre a exposição crônica ela ocorre durante toda a vida, tá? Mas, em poucas palavras, né, o ensaio toxicológico crônico, muitas vezes a gente vai ver o animal sendo exposto àquele agente tóxico, né, pela vida toda dele, tá? Um determinado carrapaticida, né, durante toda a vida, né, daquele gado, ele vai receber um carrapaticida, por exemplo, né? Como vai ser essa exposição crônica, né? Quais os órgãos que ele vai ser acometido pela exposição a um carrapaticida? Então, a gente vai observar isso no animal, tá? Ou não vai acontecer nada com ele, né? É o que a gente espera, que mate o carrapato, e não o animal, né, gente? Mas ele tem ali um efeito, né? Ele vai estar exposto a um agente tóxico. Bom, a fase tóxico-cinética, ela também vai abranger aí ações do organismo sobre o agente tóxico, procurando diminuir ou impedir a ação nociva de substâncias sobre ele. Então, essa fase, a gente tem os seguintes processos. O organismo, ele está diante daquele agente tóxico, ele vai ter a fase da absorção, distribuição e a eliminação. A gente já falou isso. Ou ele vai biotransformar, ou ele vai também biotransformar e excretar, ou ele pode só biotransformar, ou ele pode diretamente excretar também, né? Então, a gente tem também as fases de absorção, por exemplo. Então, chegou uma determinada substância no estômago, via oral, o agente tóxico vai atravessar barreiras biológicas, vai chegar no sistema circulatório, e aí a gente tem, né, parte do trato gastrointestinal, uma parte dele, vai existir a maior quantidade da sua forma não ionizada, ou seja, aquela substância ela vai estar mais lipossolúvel, por exemplo. Então, poucas substâncias, lá na parte da mucosa oral, da boca, a gente vai ter pouca substância que vai sofrer absorção pela mucosa, pela boca, tá? Porque o tempo de contato é muito pequeno, já vai deglutir, já vai chegar no estômago do animal, por exemplo. O fígado, né? A gente vê aí que vai fazer toda a biotransformação. Então, uma via, por exemplo, intravenosa, vai direto para a corrente sanguínea. E a gente tem a circulação sistêmica, tanto via intravenosa, que vai chegar no sangue do animal, e a gente tem a via oral, que também vai para o sangue, mas vai passar pelo fígado. Ambas vão passar pelo fígado, né? Então, a gente já vai chamar de primeira passagem. Que aí, no fígado, vai acontecer a biotransformação, tá? A gente tem outras observações para serem faladas aí. A gente tem a bile, né? A secreção biliar. Elas vão ser excretadas no intestino delgado, certo? A bile, que aí entra para quebrar, né, os lipídios, certo? E lá vai ser também reabsorvida ou excretada pelas fezes, tá? Então, a gente tem essa dinâmica aí, tá? Do, da absorção, tá? Do efeito de absorção. Vamos aí, vamos ver quais fatores vão influenciar. A gente tem fatores como conteúdo estomacal. Então, dependendo se o estômago está vazio,
mais contato o agente tóxico vai ter com a mucosa do estômago. Então, vai ser mais rápido aquele medicamento fazer o efeito. Quando você tem também outra coisa, secreções gastrointestinais, como, por exemplo, né, uma secreção causada, né, a liberação de enzimas, tá? Pode acontecer uma mudança na atividade daquele agente tóxico ou na estrutura química também, tá? Vai alterar a velocidade da absorção, tá? Dependendo das secreções gastrointestinais. Bom, a mobilidade intestinal, o quanto o intestino está funcionando, né? Quanto maior o aumento da mobilidade intestinal, diminui o tempo de contato também com agente tóxico, tá? Então, se está o intestino mais preso, mais aquele agente tóxico vai ficar ali, tá? Em contato com a mucosa. E se tem mobilidade, a absorção, né, vai ser muito baixa, porque tá quanto maior a movimentação, mais rápido vai passar aquele agente tóxico. A absorção também pode ser por via cutânea, né, pela pele. Então, a pele, ela é considerada uma barreira efetiva contra a penetração de substâncias químicas exógenas, feitas, né, vinda de fora. Mas algumas substâncias elas podem ser absorvidas via cutânea, dependendo do agente, se ele é lipossolúvel, né? Então ele vai ter uma facilidade ali de entrar, né? Pela parte cutânea, parte da pele. E a gente tem as rotas de absorção dessa substância. A gente tem a penetração folicular ou a penetração transcorneal, tá? Bom, isso aqui é sobre folículo, quanto, né, um folículo piloso, que é um anexo, né, da área da pele, da superfície da pele, ele vai, de fato, muitas vezes, fazer a rota da absorção do agente tóxico, tá? E a outra rota aí é a transcorneal, que aí a gente tem determinadas moléculas bem pequenininhas, né? Como nanopartículas, que vão passar aí, né? Vão ser permeáveis pela barreira cutânea, tá? A gente tem aí a representação quase a totalidade da superfície da pele pela penetração transcorneal. A gente vê aqui, nessa região. Bom, a gente tem, então, esse efeito nocivo do agente tóxico sobre a pele, podendo ser um efeito nocivo local sem ocorrer absorção cutânea, o efeito nocivo local e sistêmico, passando ali também para a própria circulação, e o efeito nocivo sistêmico, que vai ser também, ele vai, não vai causar o dano no local de absorção, tá? Mas ele vai ter um efeito nocivo sistêmico, mas não vai causar um dano no local. A gente vai ver, vamos lá, dentro dessa distribuição, a gente tem agente tóxico, que ele pode ficar armazenado, aí por isso que a gente fala, né, no tecido adiposo, ele fica, o agente lipossolúvel, ele vai se dar muito bem no tecido adiposo, porque ele vai ficar armazenado, distribuído muitas vezes lá, fica lá, e no tecido ósseo, tá? A gente tem muito como agentes químicos inorgânicos, né? Determinados metais, por exemplo. Bom, como eu falei, uma vez entrando em contato, né, no sistema,
circulatório, a gente tem que observar se a capacidade da distribuição dele vai chegar a passar pela barreira hematoencefálica, tá? Agentes lipossolúveis, eles passam muito mais, tá? Dependendo do agente tóxico, se ele tem essa propriedade química. E se vai passar também, muitas vezes, para o feto, né? Para o embrião, que é a barreira transplacentária. Então, a gente vai ver essa distribuição dessa maneira. A distribuição, então, a gente vai observar que a entrada do agente tóxico vai poder ir para a corrente sanguínea, e aí, né, afeta o organismo. Afetando o organismo, a gente vai ter o agente tóxico alcançando ali o sítio dele, ou vai ser um determinado órgão, e vai começar a ter a sua ação tóxica no pâncreas, no rim, né, no baço, no fígado, tá? Vai passar pelo fígado também, mas ele pode ficar ali no fígado, tá? E ele também se liga a outros constituintes do organismo, fazendo parte do corpo. Muitas vezes, como eu dei o exemplo do metilmercúrio, ele muitas vezes vai ficar alojado em determinados tecidos ali, né, que vão afetar depois o sistema nervoso, né, do animal. Então, ele vai começando a se alojar ali, né, em determinados nervos ali, pode acontecer, né, concentrando em algumas partes do corpo, né. Então, a gente vai ter, quando entra na corrente sanguínea, automaticamente vai ter absorção, né, quando você tem a administração direta dele, né, intravenoso, por exemplo, também, tá? E aí, como eu expliquei, alguns agentes tóxicos, eles podem ou não atravessar barreiras, tá? E nem sempre eles atravessam as membranas celulares. Então, não é assim, tá? Então, a gente tem alguns agentes tóxicos que não vai atravessar barreira, principalmente a membrana celular, tá? Então, ele tem uma restrição. Mas tem outros que vão atravessar rapidamente. E esses outros que são um perigo, né? Que aí vai distribuir através de todo o organismo, ele pode, inclusive, ir para vários lugares do corpo. A gente tem a eliminação, como eu falei para vocês, pode ser a biotransformação e excreção, pode acontecer a biotransformação e vai ficar ainda no corpo, tá? Então, o que é a biotransformação? Seria as alterações maiores ou menores do agente químico, tá? Visando aumentar sua polaridade e facilitar sua excreção, tá? Nem todos os agentes tóxicos, como eu mencionei do mercúrio, acontece, né? A alteração para um pior. Muitas vezes, e a gente, né, tem que pensar assim, que bom, né, que o fígado está biotransformando para ter a facilidade da excreção mesmo, tá? Daquele agente tóxico. Que bom que está biotransformando, aumentando sua polaridade, né? Quanto mais hidrossolúvel ali ele for, né, vai tirar ele também do corpo. Bom, a gente tem aí, né, toda a passagem aí, né, a excreção, né, pode ser pelo trato gastrointestinal, ou até mesmo, né, pelos pulmões aí, né, as trocas gasosas, né, então a gente sabe que o dióxido de carbono, ele é tóxico, então ele tem que ser eliminado, a eliminação via ar expirado, né, a inspiração e a expiração, lembram disso?
Bom, a eliminação, podemos ter aí, né, a excreção via biliar, via sudoríparas, as glândulas sudoríparas, lacrimal, gástrica, salivar e láctea. A gente tem eliminação também, isso é a secreção que eu acabei de falar, secreção. Eliminação através das excreções. Então, a gente tem urina, fezes, também até mesmo o catarro, e a eliminação pelo ar expirado. A gente tem aí o sistema renal aí, como a gente sempre pensa, né? É a excreção, a excreção. Não esqueçam que tem a eliminação através das secreções também e pelo ar também, tá? Acrescenta aí nas suas observações aí. Bom, o agente tóxico, né? Vamos ter aí a ação do agente tóxico. Vamos observar aqui. O agente tóxico mais os receptores biológicos. Então, a célula reconheceu, teve um receptor biológico, mas entrou na célula, pronto, causou o efeito tóxico. E aí a gente tem o órgão, né, que vai, vamos dizer assim, onde se efetua, né, onde vai ter essa participação, essa interação de aceitar, né, a recepção biológica, a gente vai chamar de agente tóxico receptor, não é necessariamente o órgão onde se manifestará o efeito. Então, aquele órgão que interagiu, aceitou, não quer dizer que é ele que vai surtir o efeito. Ele pode, né? O fígado, por exemplo, ele vai estar em contato. Ele é o órgão que vai, né, recepcionar, por exemplo. Mas ele fazendo a biotransformação disso, que pode acontecer, vai afetar outros órgãos também. Então, nem sempre, tá? Não é necessariamente o órgão que vai se manifestar. Vai ter outros órgãos ali, inclusive intestinais, gástricos, né? Que vão surtir efeito muito pior, né? Do que aquele órgão ali, né? Que teve recebeu, né? Bom, o agente tóxico, ele, né, se concentra, né, a maioria deles vão se concentrar no fígado, nos rins e no tecido adiposo, que seria aí o local de armazenamento, tá? Fica lá guardado, tá? Sem que haja uma ação ou não tem efeito tóxico detectável, ele fica lá armazenado, tá? Principalmente quando você tem substâncias ali que vão bioacumular. A gente tem aí a toxicodinâmica envolvendo receptores celulares, vocês estão vendo aí a célula, né? E aí a substância, né, sem afinidade e a substância com afinidade. Aí esse seria aí os receptores, né, encaixando, né, deixando aí entrar substância tóxica. Então, vai acontecer ligações químicas. Temos, então, a ação, que a gente vai chamar de agonista, e o antagonista é o que vai, muitas vezes, bloquear aquela ação, não vai deixar acontecer, tá? Antagonista. Vamos ver o mecanismo de ação. Bom, a gente tem vários mecanismos de ação. Um deles é o que a gente chama de interferência com o transporte de oxigênio. Então, o agente tóxico, ele pode alterar a hemoglobina, que é uma proteína que está dentro da hemácia, tá? Fazendo com que essa proteína não carregue o oxigênio. Bom, o que acontece, por exemplo, com o nitrato, tá?
O nitrato, ele faz essa interferência com o transporte de oxigênio. Então, dependendo da concentração de nitrato no sangue, vai alterar a ação das hemácias. Então, vai ter a lise, a quebra, o rompimento das hemácias. Tá? Então, com a morte, que a gente fala de hemólise, a hemoglobina, ela vai para o meio extracelular e ela é perdida, ela é desnaturada, tá? O que acontece com o nitrato aí, muitas vezes, é a ligação, a troca de ligação do ferro, por exemplo, com a molécula, né, do íon nitrato. Então, o ferro não vai participar mais, e aí você tem a não ligação com o oxigênio. Tá? Então, haverá, então, uma menor quantidade de hemoglobina com efeito, né? E o menor oxigênio para os tecidos. Esse é um exemplo que temos aí de intoxicação por nitrato. A ação mutagênica, a gente tem o agente tóxico, que ele pode produzir um erro no DNA, tá? Essa alteração ocorre no gene, tá? De célula germinativa, como o espermatozoide ou o ovócito secundário, tá? E pode ter um efeito que a gente chama mutagênico, passando para gerações, tá? Para os filhos. Então, esse efeito também possui um período que a gente chama de latência, e vai demorar mais tempo, tá? E muitas vezes a manifestação a gente vai esperar a geração após, assim, algumas gerações, tá? O efeito, e vai demorar, tá? Uma ação mutagênica, mas acontece. A gente vê muito em herbicidas, fungicidas, tá? Dependendo, né, daqueles inseticidas, né? O grupo de praguicidas, a gente vê muita ação mutagênica, né? Bom, a ação carcinogênica. Bom, qual é a diferença mutagênica e carcinogênica? A carcinogênica, ela vai causar também uma alteração cromossômica, mas a gente tem aí a neoplasia, o câncer, desenvolvimento aí de tumor, né? A gente sabe aí, né, determinadas substâncias tóxicas dentro, né, a gente vê aí o pulmão normal, o pulmão com câncer, né, o fígado também, tá vendo? O fígado normal, o fígado aí com um processo aí, né, de neoplasia, tá? Então, a gente tem uma ação, muitas vezes, acelerada, quando você tem substâncias, tanto ela via pulmonar, ou via, né, via aérea, ou via oral, tá? Substâncias aí tem que ter essa ação, substâncias tóxicas com essa ação. A gente tem irritação direta dos tecidos também, a gente tem o efeito aí que a gente chama de cáusticos ou necrosantes, a gente tem gases irritantes e lacrimogênicos, a gente vai ter dermatite, né, que a gente chama de dermatite química, vai lesar a pele e vai facilitar outras substâncias químicas entrar. E temos aí reações que a gente chama de hipersuscetibilidade. O que é isso? Corresponde ao aumento, né, de suscetibilidade do organismo após aquela exposição, podendo ser ela de maneira única ou de vários meses, de vários anos sendo exposto. Por exemplo, né, uma alergia química, tá? Pode acontecer após o contato com um agente tóxico pelo corpo, então o corpo vai reagir rapidamente, né, tendo um efeito aí de produção de anticorpo, tá? Ou até mesmo a formação, né, do complexo antígeno-anticorpo,
né, determinada pulga, um ácaro, mesmo sendo ali externamente, né, essa alergia química vai desencadear aí essa reação, né, liberação de histaminas no corpo do animal, tá? E a gente tem a segunda fase de exposição. Essa segunda fase, como eu estava falando já da histamina, a gente vai aumentando, né, progressivamente aí a histamina e a bradicinina. Anota isso daí, que são as principais sintomatologia, né? Então, quando a gente vai tirar o sangue, né? Vai tirar o sangue do animal, a gente vai observar determinadas células que são células de defesa, né? Um aumento de células, né? De determinadas células que vão proteger o animal, mas vão também liberar essas substâncias no sangue. Essas células, né, reagem liberando essas substâncias e a gente tem aí o efeito da alergia, tá? Então, os órgãos mais afetados nesse caso seria pulmões e pele. A gente tem a chamada fotoalergia. Por exemplo, a gente tem fotoalergia, que seria o de ação a sabonete, desodorante, mas temos também a reação com a luz solar, né? Que é a reação fotoquímica, tá? No caso aí, a gente tem sensibilidade, né, a alguns animais à exposição solar. Essa sensibilidade, sempre que o animal tem exposição solar, e aquele agente tóxico ele está ali presente, vai ter um aparecimento de sintoma alérgico, tá? Então, ela vai aparecer com várias repetições. A fotoalergia. A fotossensibilização é o contato com a luz solar que vai automaticamente formar lesões na pele, tá? Vai ser como queimadura solar, tá? A gente tem vários animais que têm lesões resultantes de fotossensibilização, eles vão persistir sempre que tiver contato com o sol, tá? E a gente sabe que não tem nenhum agente tóxico ali, né? A gente vê alguns animais aí com essa hipersuscetibilidade, uma ação por luz solar, tá? Mesmo sem ter, né, a sabão, desodorante, enfim, tá bom? Alguns cães a gente vê muito isso, fotoalergia, tá? Essa reação, né, com o produto, tá? Um produto químico agindo aí com a ação da luz solar. Bom, gente, vocês viram, né? A nossa aula foi muito extensa, eu tenho certeza aí que você ficou aqui comigo até agora, escutando, e se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, refaça aí suas anotações, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.